Eu tenho basicamente 3 focos. Assim, a primeira preocupação da gente, o primeiro foco é universalizar a educação infantil, creche e pré-escola, o quanto antes aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente ainda tem milhares de crianças fora da creche e da pré-escola. Eu tenho uma preocupação enorme com essa fase da vida, porque é na primeira infância, como já mostrou a neurociência, as pesquisas de neurociência mostram, que naquele momento da vida o cérebro da gente é uma esponja, portanto, quanto mais estimulado, quanto mais provocado no bom sentido da palavra, mais ligações são feitas, mais a inteligência se desenvolve, e se a gente perder essa oportunidade, ela pode até vir a ser recuperada, mas é muito mais difícil e dá muito mais trabalho, custa muito mais caro. Então é fundamental que a gente não perca nenhum dia de nenhuma criança fora da creche ou fora da pré-escola. Então, prioridade número 1, universalizar creche e pré-escola. Para isso, nós vamos acelerar a construção de creches e pré-escolas para atender com todas as vagas as crianças que não têm. E antes disso, enquanto isso, nós vamos conveniar com creches particulares, privadas, de organizações não governamentais, de entidades da sociedade civil, que tenham capacidade ociosa para a gente não esperar a creche ficar pronta, enquanto isso a gente está perdendo o tempo precioso da vida das crianças. Segundo foco, educação em tempo integral. Um tempo integral de verdade, não esse tempo integral do Eduardo Paes e do Pedro Paulo, que termina às 14h. O nosso foco é garantir educação em tempo integral para todas as crianças, num horário, até um horário em que as famílias consigam sair do trabalho e buscar seus filhos. Esse é um problema grave. Aliás, na pré-escola também. A creche ela tem até o horário até às 4h15, mas a pré-escola no município do Rio é turno único, é manhã ou tarde. Qual é o pai, qual é a mãe que tem condições de sair do trabalho ao meio-dia, às 11h30 para buscar o seu filho e ficar com ele o resto do tempo? Não tem. Então, educação em tempo integral, não apenas na creche e na pré-escola, mas em todo o ensino fundamental, universalizar isso até o fim da gestão. E, por último, terceira prioridade, construir o projeto pedagógico da cidade do Rio de Janeiro e de cada escola com a participação dos professores. O professor aqui no Rio, ele não é ouvido pela prefeitura, pelo prefeito. A gente vai governar de uma forma diferente, não apenas na educação, mas em todas as áreas, usando transparência e participação. A minha visão é muito clara. A educação é o mais belo papel do poder público. A educação garante oportunidades iguais a todos. E nós temos que investir muito na educação. Não podemos sonhar com um Rio de Janeiro melhor, com um Brasil melhor, sem cuidar da educação, porque é a educação que proporciona oportunidade e futuro. Você falou o tamanho da nossa rede. Nós temos a maior rede do Brasil, nós temos um conjunto enorme de alunos e nós temos muitos problemas. O último relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do município dá conta que quase a metade das nossas escolas tem falta de professores. 43% das escolas são consideradas em mau estado de conservação e só 11% das nossas escolas têm quadras adequadas de esporte, ou seja, falta muito. Investir no professor, investir na rede existente. Eu não concordo com a atual política da prefeitura que pensa apenas em construir novas unidades escolares sem valorizar o professor e sem cuidar da rede que nós já temos. Nós vamos inverter essas prioridades. Murilo, uma das coisas que me deixou muito triste foi nós andamos por alguns bairros e nós vimos que ainda tem criança com dificuldade de vaga nas escolas. A gente acha que enquanto a gente não tiver uma oferta para 100% das crianças, a gente precisa focar nisso e administrar é priorizar. Então, 100% das crianças com acesso à vaga nas escolas é a fundamental e a gente quer ter esse censo mais bem realizado, a gente quer saber da dificuldade de pais. Por exemplo, em Rio das Pedras eles disseram que a Associação dos Moradores disseram que são mais de 120 crianças entre 7 e 8 anos que não conseguem vaga ali. Então há um mito de universalização que para mim é uma coisa super injusta, todo mundo tem que estar na escola. Agora, para o ensino fundamental, eu acredito muito no papel estruturante da pré-escola e a gente precisa universalizar a pré-escola de 3 a 6 anos, é fundamental para a educação nas linguagens e a formação da mente científica, da curiosidade do educando, a formação dessa discência ativa. E eu acho que se a gente não focar na universalização da pré-escola, a gente vai continuar com dificuldade no ensino fundamental. Na realidade, eu acho uma covardia ter crianças de 3 a 6 anos sem acesso à formação pré-escolar e sem o manuseio concreto dos objetos, principalmente para a educação matemática. É muito difícil a criança pequena conseguir associar uma palavra
um conceito linguístico a uma quantidade, e se a pré-escola não é boa nisso, as crianças vão arrastando essa dificuldade de matemática para o resto da vida. Então, focar nessa questão da formação das linguagens na pré-escola e da curiosidade dessa questão da formação da disciência ativa, para mim é um projeto fundamental de qualidade de educação. Bom, primeiro deixar claro que isso é uma questão essencial para nós que queremos fazer do Rio de Janeiro um Rio para os trabalhadores. Esse é o lema da nossa campanha. E para nós todos os serviços essenciais têm que estar sob responsabilidade do município. E a questão da educação, ela é central. Nós queremos ampliar, né, o orçamento para a educação, porque apesar do Rio ser a maior rede da América Latina, como você colocou, ainda há carências. Por exemplo, creches, existe uma carência enorme em relação a creches. E nós temos ainda que construir escolas em determinados locais onde o deslocamento dos alunos para a escola ainda se faz de uma maneira muito precária. Então, quero também, primeiro, dotar o ensino de horário integral, de fato, não esse horário do Eduardo Paes, que vai de 7h30 até as 2h, concursos públicos para todos os setores da educação, né? Para que nós, e com valorização profissional, né? Para que nós possamos, por exemplo, acabar com a polivalência, para que os professores possam efetivamente se dedicar à sua especialização, para aquilo que foi a sua formação. Um currículo, né? Voltado já desde cedo para a construção de uma consciência crítica. Isso fala nas questões, por exemplo, de gênero, a questão de orientação sexual, a questão do racismo, toda essa questão da intolerância, que é um problema que nós vivemos na nossa sociedade muito grande. Garantia, né, de concursos para que nós tenhamos merendeiras, acabar com esse convênio que existe hoje com a Conlurb e ter merendeiras próprias do município através de contratação do município com merenda de qualidade, né? Porque isso é parte integrante do processo educacional. Transformar cada escola num centro cultural onde não só as crianças tenham acesso além do processo da grade curricular, mas uma série de outras atividades que vão contribuir para a sua formação e abertos à comunidade, para que a escola tenha esse diálogo com a comunidade. Bom, em linhas de regra, para a gente começar, são as propostas iniciais. Bom, primeiro fazer com que a educação volte a ser, para o aluno, um instrumento de futuro efetivamente. Você tem uma rede assistencialista, você não tem uma rede que foca no desenvolvimento da formação daquela criança, em grande parte. Você tem o esforço de muitos professores nessa direção, mas a própria secretária de Educação, na última entrevista, quando não foi tão bem a nota do IDEB, ela disse, o problema é que ainda tem uma cultura de reprovação em algumas unidades, alguns professores, né? Quer dizer, a reprovação, ela é um instrumento para o aluno voltar a estudar aquilo que não aprendeu para ele poder se qualificar. E hoje tem muitos alunos saindo da rede pública que são analfabetos funcionais, pessoas que têm dificuldade de entender o que estão lendo, dificuldade de escrever e dificuldade de fazer conta, que é a base da educação, né? Quer dizer, você tem um tripé na formação das pessoas, que é a educação, a família e o ambiente onde aquela criança vive. E, naturalmente, a escola tem um papel fundamental. Agora, como é que a escola é um instrumento de oportunidade? Então, o meu projeto, basicamente, é voltar a trabalhar para que a escola volte a ser um ambiente agradável, um instrumento de futuro para aquela criança. Isso só faz isso valorizando o professor, valorizando a equipe gestora. Quer dizer, eu acho que é de dentro para fora, né? No sentido de dentro da máquina para fora. Não é um discurso de como você fazer. Eu estou vendo aí muitas consultorias com ideias, com propostas, mas a base da educação é o professor. Ninguém inventou uma lousa, um quadro negro, uma sala bonita que ensine. Quem ensina é o professor. E o professor da rede pública municipal hoje está maltratado, está chateado, está desvalorizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um equívoco alucinado. A proposta do candidato do Eduardo Paes, que é o Pedro Paulo, para a educação, é construir mais unidades. Só que falta professor na metade das unidades. Falta qualidade física nas escolas. Eu fui até outro dia e filmei, ficaram bastante irritados comigo lá, turma do PMDB,
que eu filmei uma escola do lado da escola da manhã que não tem porta no banheiro. Aí quando eu entrei no banheiro, filmei também não tem porta nos vestiários, nas cabines onde tem os vasos sanitários. Também não tinha papel higiênico. Quem me levou nessa escola foram os alunos, que eu encontrei na Maré, conversando com eles, falando, não, tio, vamos mostrar para você como é que é. E quando eu entrei na escola, quer dizer, a prova cabal de que há um descuido muito grande da prefeitura para com a qualidade Então, assim, é muito mais marketing do que qualquer outra coisa. E o que eu estou propondo é diferente. Estou propondo é fazer com que as atuais escolas, elas ensinem, né, dê prioridade ao aluno, porque no final de tudo isso, a importância da escola é o aluno. Essa escola do Rio de Janeiro, como a maior rede de escolas da América Latina, ela tem que mudar a cidade. Mudando a escola, a gente muda a cidade. A capilaridade que essas escolas têm nos territórios do Rio de Janeiro, a gente precisa ser muito mais ousado do que a gente é hoje. É impressionante o quanto essas escolas hoje modificam um pouco os territórios onde elas estão. E aí passa por algumas coisas essenciais. A primeira delas é ganhar os educadores. E quando eu falo educadores, eu não estou falando só professores. Eu estou falando o porteiro, o inspetor, a merendeira. Todos dentro de uma escola são educadores. Eu sou professor de história, eu tenho 20 anos em sala de aula, sustentei meus filhos com o valor da sala de aula, e isso é um filho de pai e mãe, inspetores de colégio público. Então, sei muito bem que eu estou dizendo que a minha vida inteira é dedicada à educação. Não é possível que a gente tenha uma escola hoje que perdeu a alma. Para isso mudar, você tem que ganhar os educadores, chamar os educadores para um projeto pedagógico que seja um projeto transformador da cidade. Cada escola está num território, cada território tem a sua linguagem, cada território tem a sua identidade, e é muito importante que a gente escute esses educadores, tenha um plano de cargos, de salários unificado de todos os funcionários ali, e que esse projeto pedagógico, com autonomia, possa ser transformador da cidade.